Educação ambiental, o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Importantíssimo o tema. Daqui a pouquinho a gente quer voltar a uma questão que a gente já tocou no primeiro bloco, mas antes eu já quero trazer aqui para os senhores, são dois professores, a pergunta que eu acho que é a mais, talvez uma das mais preciosas nesse atual momento da nossa sociedade. Como educar, como formar a nossa geração atual para as questões ambientais, para esta consciência sustentável, vivendo num mundo em que prima pelos resultados, pelo lucro, pelo consumo. A pergunta é desafiadora para os senhores? Os senhores lidam com isso todo dia, né? Todo dia. Bom, eu posso começar falando rapidamente, já que eu trabalho com antropologia e trabalho as diferentes culturas, diferentes formas de sobrevivência, formas de relação com a natureza, formas de economia. Você trabalha com culturas que têm uma economia de subsistência, outras culturas que entraram, vêm de uma cultura de subsistência e entraram numa cultura capitalista, ou foram induzidas, né? Que nem você tem aqui as culturas indígenas, culturas afros, que vieram para cá com uma economia de subsistência e de repente tiveram que aceitar aí, por imposição, um sistema capitalista, não é isso? Mas que ainda resistem com esses modelos que têm um cuidado muito maior com o que eles usam para a sobrevivência. Eles vivem daquilo que eles necessitam. Eles não acumulam riquezas, né, para explorar essa riqueza, como é o sistema capitalista. Então, eles têm um cuidado muito grande com o meio ambiente, com a natureza, uma ligação, uma filosofia que é ensinada desde a base para que você tenha esse cuidado. Então, quando o jovem começa a perceber essa riqueza, ele começa a perceber que com a crise que nós estamos, nós podemos aprender com quem viveu aqui 40 mil anos sem degradar o meio ambiente. Como é que os indígenas viveram esse... Aí, mas é que está esse desafio. Professor André, e como formar a geração de hoje para uma relação consciente com a natureza, com o meio ambiente? Bom, eu vou partir já de alguns posicionamentos feitos pelo colega. Eu acho que é extremamente importante a questão, o aspecto cultural, né? Isso por quê? Porque hoje qual é a cultura que a maior parte da sociedade brasileira ela está imersa? É a cultura do consumo, né? Essa cultura do consumo, o que é o consumo, né? Eu preciso adquirir, usar produtos, bens, recursos, não é? Só que é claro que dentro dessa visão de mercado, de que nós nos distanciamos muitas vezes das características que são da coletividade, do respeito à natureza, de entender de onde vêm os produtos que nós consumimos, né? Então, nós passamos a consumir, por exemplo, por que eu consumo? Por que você consome? Eu consumo porque eu preciso ou eu consumo porque eu desejo? Né? Então, existe toda uma pressão... É uma boa reflexão essa, porque eu Exato. preciso ou porque eu desejo? Uma boa reflexão. Exatamente. E isso vai entrar, por exemplo, o Dr. Sérgio Cortella, que é um filósofo, ele fala na pequena ética, né? Eu posso, tudo bem, eu preciso ver se primeiro eu posso, eu quero, primeiro eu quero, eu posso, né? E eu devo. Então, dentro dos aspectos éticos, os aspectos também, quando a gente fala na relação de consumo, nós precisamos pensar isso. Porque qual é a pressão hoje? O jovem, toda hora, ele vê um modelo diferente de um componente eletrônico, por exemplo, como um celular, cada vez mais avançado, com uma tecnologia que eu não tenho, não é? O celular está em perfeito estado, o que eu tenho, mas por que eu quero consumir o outro? Eu preciso? Eu devo consumir outro? Qual a implicação desse meu consumo em toda a minha relação com a natureza? Porque hoje nós vamos ao mercado e o jovem, até mesmo muitos adultos, eles não percebem qual é o custo social e ambiental para você colocar a mão na prateleira e retirar um produto. É tão simples, né? Eu pegar uma caixinha de leite, pegar um refrigerante, colocar no carrinho, meu custo é um tempo de ir ao mercado, o dinheiro que eu tenho ou não para consumir um determinado bem, é isso que me separa do consumo hoje. Mas o desejo é consumir cada vez mais. E nós temos como produzir para consumir tanto assim, é necessário, toda vez que eu consumo, o que eu estou provocando? Existe uma indústria que está produzindo, que ela precisa da matéria-prima que vem da natureza. Eu não consigo mais associar a minha caixa de leite ao elemento natural. E como o meu consumo afeta o ambiente.
ou o meu celular, ou a minha roupa, né? Novamente, eu falei não só na questão da relação com os elementos naturais, por exemplo, quanta água eu gasto para produzir um tomate, quanta água eu gasto para produzir uma calça tingida, ou quanto eu gasto para produzir um eletrônico. E aí nós temos vários conflitos que são maiores e que eu não me vejo mais parte dentro dessa cultura de consumo. Por quê? Por exemplo, quando a gente fala em uso da água, mais de 70% da água que a gente extrai das fontes naturais, ela vai para abastecer agricultura e pecuária. Uma outra parte vai para a indústria e um pouquinho está para o consumo. Nem todas as pessoas têm acesso à água potável até hoje. Assim como não tem acesso a saneamento básico, né? Essas questões, a manter populações em condições insalubres de vida, de moradia, sem acesso à água, isso implica em saúde, isso implica em degradação do ambiente. Se eu não tenho saneamento, o esgoto vai para dentro do rio, o resíduo vai para dentro do rio. Os senhores concordam que consumo e sustentabilidade é hoje o grande desafio da nossa sociedade? Professor, é isso? Consumismo, talvez. Consumismo, para mim, é isso que ela acabou de falar. Porque o consumo, todo ser humano necessita de consumo. Nós vivemos de vida e nós precisamos da hortaliça, da semente, da carne. Nós consumimos, nós somos consumidores. Agora, o consumismo, para mim, é justamente... Eu gostaria de citar o filósofo francês chamado Baudrillard. Ele tem um livro chamado Simulacro, onde ele diz o seguinte: essas gerações, após modernidade, após industrialização, você cria valores, o que a colega coloca, você cria valores, você inventa valores, e você vende valores, e você cria marcas, e você inventa marcas, e você vende marcas, mais do que a necessidade do ser humano, de consumir algo para se manter vivo, para manter a saúde, para manter a qualidade de vida, e todo ser humano precisa disso, a natureza é para isso. Nós criamos, e o mercado está voltado muito mais para isso. Quando você cria um produto com valor de marca, muitas vezes, a pessoa paga muito caro por isso e degrada o ambiente por isso. E ela não precisaria dessa marca X ou dessa qualidade X para sobreviver. Ela não precisaria disso. Mas o que o Baudrillard fala é o seguinte: nós temos hoje a grande inteligência por trás da propaganda, por trás do marketing. Então você tem psicólogos por trás para estudar uma criança. O que ela necessita, o que ela precisa, o que nós podemos criar para que ela consuma. Aí você vê uma criancinha hoje, junto com a mãe no mercado. Ela busca o que ela precisa, o que ela necessita, ou o que a propaganda diz que ela tem que comprar, senão ela não é uma menina. Ela não é bonitinha, ela não sei o quê, ela não pertence a tal classe. O jovem é a mesma coisa. Por trás existe toda uma inteligência hoje, mantendo esse sistema capitalista. Então, as grandes empresas, elas pagam quanto por minuto para manter um programa desse no ar? Quer dizer, é um absurdo que você paga por segundo para você colocar uma propaganda, para você fazer a cabeça da criança, do jovem, do adulto e da terceira idade. E todos aqueles valores que você coloca lá como valores, que se ele não tiver aquilo, ele não é gente, na verdade, para viver, você não precisaria disso. Mas o sistema capitalista cria isso porque aquelas empresas querem vender aquele produto e criaram aqueles valores que dão status. Então, o ser humano, muitas vezes, ele está muito mais de status, de poder, de se colocar numa classe X acima da outra e tal, do que simplesmente a necessidade de sobrevivência. Então, quando você vê... Mas este ser humano é um ser humano que, por toda essa análise que estamos fazendo aqui, ele não tem a consciência devida do que está fazendo. Ou se tem, está vivendo irresponsavelmente. Ele está sendo manipulado, na verdade. Manipulado? Por isso ele é vítima? Eu creio que quando a gente trabalha em sala de aula e mostra o que é uma propaganda subliminar, o que está por trás, ele começa a dizer, caramba, eu não via isso, eu não conseguia ver isso. Então ele é vítima. É uma cegueira, eu acho que é uma cegueira, por isso que a educação, para mim, ela está aí para abrir esses horizontes, dar instrumento para que o jovem seja crítico, consiga perceber o que está por trás daquelas grandes empresas, dessas grandes... Eu lembro as mulheres de Santa Catarina, depois do Paraná, algumas organizações, elas bateram de frente com empresas que vendiam produtos dessa forma e elas disseram, nós não compramos mais esse produto se não mudar esse padrão. E elas conseguiram. E a gente vê, geralmente agora nas redes sociais, pessoas fazendo campanhas contrárias a tal produto, a tal... Isso. Então você pode, se você vê que lá existe
existe um malefício à saúde, uma propaganda enganosa, se você fizer isso não precisa mais nem fazer exercício, que você vai perder gordura, você vai ser bonitinho, vai ser não sei o quê. Cara, se você vê que existe o mal por trás, mas a empresa vende isso como uma coisa milagrosa, a sociedade tem que ter consciência disso, gerar uma rede social e combater isso. Posso dar um exemplo? Pode. Recentemente saiu uma pesquisa com as margarinas no Brasil e falou daquela que causa mais mal ao consumidor até a que causa menos mal, não é? E eu vejo todos os dias na televisão a propaganda daquela pior de todas que foi citada. É a que mais está hoje nas propagandas da televisão. E por que ela está? Porque ela está perdendo venda e ela Pois tem é. que pagar para manter. Só que quem não conhece diz, então é a melhor, porque tem mais propaganda. Na verdade é o inverso. Quando você vê um produto que ele está perdendo no mercado, o que ele faz? Ele investe em propaganda. Só que eu tenho que saber disso, senão eu acabo achando que aquele é o melhor mesmo. Deixa eu só terminar esse bloco fazendo a mesma pergunta à professora Andréa. Professora Andréa, e como formar a nossa geração? A gente já está aqui com alguns exemplos, mas como formar esta geração para esse entendimento da preservação da nossa natureza, do nosso ambiente, saudavelmente? Olha, o papel da escola, é claro que sim, é fundamental em todos os sentidos. A educação básica, a educação superior, trabalhando com o contexto da realidade, por exemplo, podemos começar a falar sobre a questão do consumo consciente ou responsável, essa identificação dos custos que se tem em termos ambientais e sociais para a produção de algum produto. O que é uma maquiagem verde ou o que é uma propaganda que pode desvirtuar. Nós temos vários aspectos, inclusive a prática, como você pode efetivamente modificar a qualidade ambiental do teu bairro, da tua casa, da tua cidade, do teu país. Mas não é só na escola. Nós temos que lembrar que, inclusive, pela Constituição brasileira, a educação ela é um dever do Estado, mas toda a sociedade tem que estar envolvida. Então, é claro que as associações de bairros, a discussão sobre consumo consciente, qualidade ambiental, preservação de recursos, destinação correta dos resíduos, ela tem que ocorrer em todos os âmbitos. Então, é lá na associação de bairros, é sim lá dentro das igrejas, dentro dos seus grupos, né, dos seus encontros, é sim nas escolas, mas é também no ambiente de trabalho. Então, essas relações elas precisam ser discutidas em vários locais. É claro que num outro nível também nós precisamos de legislações, nós precisamos de incentivos econômicos, precisamos de um empresário que entenda que ele precisa investir não só na marca do produto, mas, por exemplo, na redução da extração de matéria-prima, no uso de água, na emissão de poluentes na hora de fabricação, que ele tenha responsabilidade com o retorno da embalagem para a fábrica, para uma reutilização. Então, ou seja, como formar as pessoas? Na verdade, nós precisamos fazer uma ampla discussão social. A escola precisa fortalecer os aspectos de discussão, de crítica, de proposição de ações, mas a sociedade precisa tirar essa barreira que nos distancia, né, da realidade de que nós somos partes integrantes desse planeta e que ele é finito. E que não tem como termos outro planeta para manter o padrão de consumo como ele está hoje. Entendi. Acrescentaria, então, e já sintetizando o que a senhora disse, uma mobilização da sociedade e também aqui entra nessa mobilização, quem já está consciente vá formando outros também. Mas esses movimentos todos com instituições, com várias organizações, e inclusive instituições governamentais, importantíssimo que haja essa mobilização geral. Muito bem, a gente volta já no próximo bloco, ainda aprofundando mais o nosso debate aqui. E eu só lembrei de um outro exemplo. Falei agora há pouco da margarina, e tem um outro exemplo também que veio de uma outra pesquisa que mostrou as piores marcas de garrafas térmicas no Brasil. Aí mostrou as que causam mais problema hoje, as que não prestam serviço para que foram feitas, é a que eu mais encontro em todos os supermercados onde eu vou, é só aquela marca. Impressionante. Voltamos já no próximo bloco.